Prontinho, acho que tá tudo ok. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Tivemos uma live na semana passada, que foi a live que marcou o lançamento da nova edição da revista Alpha, que foi a edição número 12. Live essa que foi feita com o Nelson Pescara, foi com o Maurício. Se você não assistiu, recomendo e muito que você entre aqui nos nossos vídeos do nosso canal, assista os vídeos antigos, todos eles, né? E também, especialmente dessa última live, e com certeza até o final, a live agora com essa convidada muito especial, que é a consultora da revista Alpha, a Mônica Borini. E nessa live a gente vai falar de um tema que é fascinante e é um tema muito sério, muito importante dentro, não somente da ufologia, mas até quando a gente vai falar sobre a parte humana, a parte psicológica. Acho que é um assunto que desperta interesse em diversos aspectos, em diversos setores, não somente no âmbito ufológico, né, que são as abduções. E para isso, a gente chamou uma das maiores especialistas do Brasil nesse assunto, para poder falar, e vocês podem também participar no chat. Tô vendo aqui que já tem alguns comentários, tem o pessoal que está acompanhando, está assistindo, tem o Nelson, tem a Cecília, tô vendo aqui que já tem o Maurício Eloy, tem a Narimã. Muito boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. E vamos iniciar aqui a conversa com a Mônica Borini. A Mônica Borini, ela é psicóloga, né, que nem eu acabei falando, ela é docente também de pós-graduação, ela tem aí um vasto currículo, um vasto conhecimento, ela também é pedagoga, ela é pesquisadora, e tem aí como um grande interesse. Ela vai falar também um pouco da sua trajetória, né, dentro da ufologia, mas tem um grande interesse por esse tema das abduções. Ela vai falar também um pouco sobre as suas pesquisas. Tem o Marco Grey que chegou, boa noite também para você. Quer acrescentar alguma coisa do seu currículo, ou Mônica Borini? Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa, pelo convite. Tá? Boa noite a todos aí do seu canal. Então, eu sou psicóloga clínica há muitos anos, né, mais de 30 anos, e comecei minha vida nesse tema interessada, buscando subsídios e informações na ufologia. Muito depois, eu fiz o meu mestrado em neuropsicologia da consciência, cognição e emoção, e depois eu fiz um doutorado em psicologia na avaliação da saúde mental. E meu pós-doutorado em psicologia clínica também, né? Juntando parapsicologia, um pouco dos fenômenos dos OVNIs e ergonomia, né? Então, espero poder contribuir com o seu canal, né, no interesse dessas perguntas sobre abduções alienígenas, né, esse fenômeno que é tão comentado. Que maravilha, aí currículo é vasto, né? Mônica Borini, PhD, psicóloga clínica, pós-graduada na Core Energéticas com o Pierre Racco, se eu não estiver falando errado, diretora do Instituto Core Energéticas do Brasil, psicoterapeuta, pedagoga, pesquisadora, docente de pós-graduação, consultora também da revista Alpha, e bem mais, né? Aqui nós temos uma simplificada, coloquei até na descrição, mas com certeza estamos falando aqui de uma pessoa muito bem gabaritada para poder tratar desse tema, tá? Então, vou começar aqui com a primeira pergunta, que é aquela pergunta de praxe, aquela pergunta padrão. Como foi que começou o seu interesse pela ufologia, Mônica? E não somente pela ufologia, depois, como que começou o seu interesse pelas abduções especificamente? Então, sintetizando, pelos fenômenos OVNI, meu interesse começou logo que eu já estava atendendo clinicamente, e que um colega meu, um outro psicólogo, me encaminhou uma paciente dele, que aí ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo com ela.
ela tinha passado segundo ela, por um episódio de avistamento de OVNIs, né? Ela e a prima dela, aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos. E ele me levou para o meu consultório, eu a conheci e comecei a estudar e tratar, apliquei hipnose, eu já tinha feito hipnose clínica na USP, no departamento Oswaldo Cruz de Medicina, bem antes mesmo de eu me formar em psicóloga. E comecei a estudar o caso dela, e isso foi no final da década de 80. E, simultaneamente, eu também passei por uma experiência de ver um objeto estranho no céu, em Peruíbe, né, na praia, juntamente com uma colega minha, enfermeira na época, um objeto alaranjado, oval, né, pairando à noite, e a gente não conseguia identificar o que era, né? Mas quando eu falo OVNI, eu não estou me referindo que o OVNI é alienígena ou extraterrestre, estou me referindo que é algo que não é identificado dentro do que a gente conhece. Como meu conhecimento não era um conhecimento de perito, né, de aviação, hoje eu fiz o curso de aviação, né, de helicóptero no campo de Marte, então eu sei identificar melhor, né? Mas na época não. Então para mim aquilo era um OVNI, né? Então simultaneamente aconteceram essas duas coisas. Depois desse primeiro caso que eu tive com essa moça, outro colega me enviou porque ficou sabendo, e aí foi indo, outras pessoas começaram a se chegaram, chegando, até que culminou em 2004. O Jô Soares me convidou para eu fazer um programa, né, sobre esse assunto, né? Inclusive ele tratou muito seriamente o fenômeno, tem isso, acho que até aí no YouTube, e falei sobre a síndrome da abdução alienígena. Também em 1999 eu estive no primeiro Fórum Mundial de Ufologia e também proferi uma palestra já preocupada com esse tema sobre alertas profissionais de saúde sobre a síndrome da abdução alienígena. Então, a partir de então, eu comecei a pesquisar, né? Antes eu investigava, quando era ufóloga, depois, enquanto cientista, eu comecei realmente a pesquisar com metodologia científica dentro da minha área da psicologia. E levar as conclusões, né, e as considerações dos meus estudos para a área principalmente da psicologia. Né? Congresso de psicologia, seminários de psicologia, e para aqueles colegas da ufologia que me chamavam para apresentar, como foi na Barra do Garças, em 2014, que eu apresentei no segundo congresso de psicologia e parapsicologia, do nosso colega ufólogo, né, o Cosmos, do Jenner Silva, em Sorocaba, alguns em São Paulo. Grande Jenner. Grande Jenner, muito amigo, uma pessoa realmente especial. E muito conhecedor também do assunto. E assim que acontece, né? Quando a pessoa me convida e eu percebo que é uma coisa bacana, ou que me interessa, ou que me sinto motivada, eu vou falar sobre isso. E foi assim, Rafa. Que legal, assim. Que bacana. E você? Inclusive, essa pessoa hoje... Bacana, e uma coisa... A primeira paciente, no caso, ela foi capa de um livro de um grande colega meu, da época e amigo, o Mário Rangel, e o falecido Max Berezovski, que foi o médico. A gente estudava muito junto, porque morávamos próximos, e ela saiu na capa dele, né, quando ele escreveu o livro sobre hipnose, casos de abdução com hipnose. De abduções com e sem hipnose. Isso. Ele era um advogado. Acho que eu sei quem é. O pai dele foi médico, e ele é uma pessoa muito séria, Mário Rangel, seríssimo, uma pessoa assim que tem um grande apreço por ele. Assim como outros, né, ufólogos da época, Ademar Eugênio de Mello, o próprio Rafael Cury, que é meu amigo há mais de 25 anos, 30 anos, né, outros ufólogos, assim, o próprio General Shoa, ele foi meu amigo, a gente trocava cartas, tem cartas dele assinadas por ele. Quando eu comecei a investigar o fenômeno, ele me convidou para ir em Brasília, uma vez numa reunião, eu fui. Então, assim, pessoas que realmente, naquela época, onde tudo era muito rudimentar, não se tinha internet para investigar, né? A gente queria investigar uma coisa, tinha que ir na biblioteca,
ou tinha que se encontrar com os amigos, era uma ou outra revista que trazia esse assunto, né? Então era assim, tinha que desbravar, foram realmente desbravadores, né? Hoje é tudo muito mais fácil, mais rápido e instantâneo, né? Isso é verdade, né? E a gente tira justamente pela nossa conversa, né? Você está aí na sua casa, na nossa cidade, estou aqui na minha, e a gente está aqui debatendo um assunto, né? Muito importante, muito interessante. Uma ficção, né, de Júlio Verne e da Jornada nas Estrelas. Hoje já é uma realidade, né? Estamos aqui online, ao vivo, onde o tempo e espaço praticamente não existe, né? Verdade. E você falou, né, de grandes ufólogos, alguns, infelizmente, né, não tive a grande oportunidade de conhecer. Você citou o Jenner, cara, Jenner é muito gente boa. Nossa, eu gosto muito, muito do Jenner. Eu gosto de bastante gente, mas você falou do Jenner, eu me lembrei que eu conheci o Jenner, acho que foi no evento em Peruíbe, se eu não estiver enganado. Foi em Peruíbe, me lembro que tava o Jenner, me lembro que tava o Wallace Albino também, que é um cara que eu gosto pra caramba. Que falava dos círculos, né? Sim. Isso. Não, é uma pessoa sensacional, de alta credibilidade e de um conhecimento de ufologia muito grande. Ele é super gente boa. Eu me lembro que ele, assim, a conversa nada a ver. Eu me lembro que ele me deu um... Eu acho que eu não me lembro qual que é o nome daquilo. Acho que é meio que um broche, sabe? Pra poder colocar no blazer. Tipo um ETzinho. Eu tenho guardado até hoje. Até hoje eu uso. Ele é, mano, ele é muito legal. O Wallace. Você citou o Mário Rangel. Ele criou o evento, né? Famoso, né? Em Sorocaba, né? É o Cosmos, né? Que já está... São décadas de evento. E continua firme e forte acontecendo, onde uma parte é sobre astronomia e a outra é sobre ufologia. Inclusive, já estive lá algumas vezes, apresentando seminários e trabalho. Um grande abraço, se o Jenner estiver ouvindo aí. Grande abraço mesmo para o Jenner. Mário Rangel também, acho que é um dos maiores nomes, assim, não da pesquisa, assim, de abduções no Brasil, acho que a nível mundial, assim, é um dos maiores que tem, assim, eu acho que a gente precisa reverenciar muito ele. Tive a grande felicidade já de ter conseguido fazer uma entrevista, né, com o Mário Rangel, isso bem lá no início da revista Alpha, fiz uma entrevista escrita com ele, foi uma honra. Eu vi que o Nelson aqui já mandou uma pergunta, e uma pergunta que com certeza eu vou fazer para a Mônica um pouquinho mais tarde. Mas não esqueça e o legal que você falou... Não esqueça da nossa entrevista, hein? 12 páginas aqui de respostas. Verdade. E você falou um negócio legal, né, também, vamos dizer assim, do seu currículo, que você também tem formação, né, de conhecimento aéreo, né, conhecimento aí de piloto de helicóptero. Sim, isso é sensacional. Isso não é muito comum, assim, para quem pesquisa o tema, né? É claro que tem casos, por exemplo, eu sou um ex-piloto, e a pessoa acaba se interessando, entrando dentro da ufologia, mas eu acho que meio que o inverso não é tão comum, né? Isso é legal, isso é bacana. Não, eu era na minha classe tinha 40 homens e eu e mais uma de mulher, só fazendo o curso, na época. Isso foi em 2000 acho que 2005, mais ou menos. Que legal. Já vou mandar uma pergunta aqui. O quão confiável seria a mente humana? E as lembranças, as memórias na qual armazenamos ao decorrer do tempo e de experiência que nós temos, o quanto que isso seria confiável? Eu acho que, no caso, né, você está se referindo praticamente não tanto à mente, mas sim às nossas memórias, né? Memória é uma área da psicologia, é estudado dentro da área, na ciência, na academia da psicologia, porque ela faz parte das cognições humanas, do lado da cognitivo. Cognição, percepção, memória, raciocínio, né, e atenção. A minha área da atenção, né? O meu mestrado é na área da atenção. Mas tem pessoas que estudam memória, né? E o que acontece? Os últimos pesquisadores que atualizaram o estudo sobre memória
eles perceberam, fazendo experimentos, que as pessoas distorciam as memórias, né? O que eles chamam de falsas memórias, né? E esses estudos de falsa memória não é atual. Freud já estudava isso, tá? Janet também. Isso em 1900. Começaram a estudar casos de crianças com falsas memórias. E veio até os dias atuais, né? E começou a ser atualizado em 1970, depois em 96, e foi vindo. E o que se constatou? Que as pessoas podem distorcer as memórias. Então, assim, por quê? Houve um tremendo do FOA nos Estados Unidos, uma época que uma pessoa entrou com um processo, eu não me lembro se era com um padrasto, com o que era, por conta de abuso sexual na infância. Uma pessoa adulta, uma mulher adulta. E ela tinha feito tratamento a vida inteira psicológico. E aí, quando ela alegou isso, as pessoas que defendiam o réu começaram a dizer que era uma memória falsa, e começaram a estudar isso e perceberam que realmente sim, podem se distorcer as memórias. A pessoa ela pode, em lacunas do que ela não se recorda, preencher com coisas que não são reais, muitas vezes, né? E ali, o que aconteceu? Esse processo jurídico, ele acabou, a moça acabou perdendo, porque foi alegado que a terapeuta implantava também falsas memórias, porque tratou ela com hipnose, isso e aquilo. O que aconteceu? Uma psicóloga, né, que estuda memória na Universidade de Harvard, a doutora Susan Clancy, ela trouxe isso para parte das pessoas que se dizem abduzidas, para tentar fazer uma negação em cima desse fenômeno. Dizer que, na verdade, o que acontece com que as pessoas são falsas memórias que elas têm, ou que foram implantadas ou por terapeutas ou pelos ufólogos, né? Ou elas distorcem a realidade do passado e traz informações que não são as reais, e com isso ficou -1, né, para as pessoas que gostam do fenômeno da ufologia, no caso das abduções alienígenas. Por quê? Porque ela coloca que nada mais é do que uma falsa memória, que a pessoa não teve aquela vivência, ela aconteceu algo no passado, mas que ela não se lembra muito bem, e ela preencheu com ideias fantasiosas, uma coisa assim, né? E que não é muitas vezes real, né? Mas existe essa possibilidade, não é com todo mundo que acontece isso, mas estudos mostram que sim, a nossa memória pode não ser confiável. E aí vem um grande ataque em cima da técnica da hipnose, né? Não da técnica em si, mas de como, não da técnica, tá? A técnica é válida, mas de como foram aplicadas essas hipnoses nessas pessoas que se diziam abduzidas. Então, começou a falar que, não, mas qual a formação da pessoa que aplicou? Era uma formação válida? A pessoa tinha técnica? A pessoa induziu na hipnose o inconsciente da pessoa? A pessoa implantou falsos acontecimentos para aquela pessoa ter uma falsa memória, né? A pessoa controlou a situação, o terapeuta, ou o ufólogo, ou sei lá quem foi, e aí eles começaram a achar um monte de falhas, né? Não achar, especular sobre a possibilidade de haver falhas, e dessa maneira os resultados de uma hipnose regressiva, onde a pessoa se diz que foi abduzida, podia não ser real, verdadeiro, tal. E também, do meu ponto de vista, eu tenho minhas críticas, né? É claro que muitas pessoas começaram a aplicar hipnose, né, sem nenhum tipo de conhecimento clínico, e também preocupadas, talvez, em colher só dados e não praticamente das questões emocionais e psicológicas da pessoa que estava vivendo, talvez até induzindo, eu não sei, né? Mas é interessante esse questionamento desses cientistas, né, de Harvard, porque
Sim, o problema não está na técnica, está na condução, está em como isso foi aplicado, né? Se foi aplicado realmente com ética, com imparcialidade ou não, né? Se você tiver qualquer tipo de tendência, você pode induzir uma pessoa a falar determinado, ou você pode sugestionar para falar qualquer coisa, né? Então, aí o que acontece? É complicado, fica complicado, mas, no meu ponto de vista, a hipnose é muito válida. Eu já tratei muitos pacientes comuns com hipnose, em muitos casos traumáticos, e também nos casos de pessoas que se dizem abduzidas. Mas eu tenho uma boa formação, que foi na USP, de hipnose, eu faço isso dentro do rigor científico de uma metodologia. Então, é diferente. Agora, eu não sei como as outras pessoas fazem, e o questionamento dessa psicóloga, a Susan, era este, né? Então, a gente tem a questão das falsas memórias, sim, e que a gente tem que observar. Isso não quer dizer que as pessoas que se dizem abduzidas estão contando falsas memórias, não. Não. A gente não pode generalizar, isso apenas é uma possibilidade, tá? Legal. Você falar isso, né, acaba lembrando também da própria situação, né, do John Mack mesmo, né, que ele acabou sofrendo, né, também justamente em Harvard, né, e isso acaba linkando com a próxima pergunta que eu vou querer fazer para você, né, já que eu acabei citando, né, quando você fala citou também do John estudo de Mack, Harvard. Opa, desculpa. Quando você fala que aconteceu com o John Mack, você se refere ao quê? Uhum. Que ele, a partir da comunidade científica de própria Harvard, acabou fazendo, vamos dizer, um dossiê, uma investigação, né, sobre o trabalho dele, sobre a questão do uso da hipnose, sobre a eficácia ou não da pesquisa com abduzidos, né, porque ele afirmava que sim, existiam os abduzidos, as abduções eram reais, era assim de origem terrestre. Então, Harvard acabou fazendo uma ampla investigação, né, sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre a metodologia, e isso acabou meio que colocando em xeque, inclusive, também o próprio uso da hipnose, né, de uma forma geral. E sobre isso... Você quer saber a minha opinião disso? Eu acho uma coisa que foi se isso aconteceu, não sei se foi bem assim, mas se isso aconteceu, é uma forma extremamente antiética de lidar com um profissional da envergadura do John Mack. Né? Ninguém teria o direito de fazer esse tipo de coisa, porque estavam muito incomodados com o tema abduções, pelo jeito. Então, assim, eu não sei se isso aconteceu, mas se aconteceu, extremamente antiético, ele poderia até estar processando a própria universidade. Então, assim, o que eu soube que aconteceu, se eu não me engano, uma jornalista que foi encaminhada por alguém, tentou desmistificar os estudos dele, se passando por uma paciente abduzida e que se colocou na hipnose, e que depois ela falou, não, eu estava fingindo. Que também... Isso também aconteceu. Eu achei que também um abuso muito grande, uma fraude grande e uma pegadinha de mau gosto, né? Para que eu acho que chega até ao ponto de ser alguma coisa criminosa, né? Porque você finge que é alguém, porque o profissional ele tem que fazer a ficha clínica, você tem que assinar documentos para você fazer terapia, um monte de coisa. Então, assim, foi uma série de falsificação. Então, eu não sei quem agiu pior aí, entendeu? Mas, enfim, eu sei que fizeram alguma coisa assim com ele, sim, porque era para desmantelar todo o estudo dele, porque, na verdade, esse tema parece que incomoda, principalmente os governos, né? Verdade, isso também, né, que você citou, também aconteceu, né, com o John Mack. Eu estou fazendo também essa citação por conta da minha próxima pergunta. Como que a comunidade científica acaba vendo pesquisadoras iguais a você que se interessam e pesquisam por esse tema? Você acha que existe uma grande barreira, uma grande dificuldade, um certo preconceito? Como que é? Veja bem, em termos de academia, de estudos científicos acadêmicos, sou única no país.
As pessoas não se enveredam por... Primeiro, para se enveredar para esse caminho, primeiro você tem que ter muita motivação e interesse no assunto. Nem todo mundo tem interesse. Segundo, não se tem coisas científicas para você poder pesquisar. Tá? Eu vi outro dia uma monografia de graduação de uma psicóloga, ela falou que ela não encontrava material científico para pesquisar praticamente na área da psicologia. A gente tem estudo sim, tem um colega Leonardo, que fez a tese dele sobre esse assunto, mas de uma forma mais abrangente, né? Os fenômenos anômalos da consciência, e dentro deles tem também sobre os OVNIs e suas derivações, né? Mas acho que eu, ele e mais ninguém, porque tem outras áreas, na área, por exemplo, tem o Suenaga, na área da história, que fez uma monografia, uma dissertação de mestrado, isso acho que em 99, de história, tem de antropologia, alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu vou estar podendo falar especificamente só da minha área, que é a psicologia. Então, da minha área... O Leonardo Martins também, né, fez... É um colega que se preocupou com esse fenômeno dos OVNIs, né, e também que na tese dele concluiu que as pessoas que se dizem abduzidas não têm nenhum tipo de transtorno mental, tanto quanto as pessoas comuns. Nos meus estudos eu também concluí isso. Então não é um transtorno mental, é algum outro tipo de fenômeno. E é importante salientar para os ouvintes que a ciência em nenhum momento disse que existem alienígenas. Eu gosto de colocar a palavra alienígena, porque você colocando estrangeiro pode ser qualquer coisa, pode vir do passado, do futuro, de dentro da Terra, de fora da Terra, extraterrestre, porque o extraterrestre ele deixa só mais de fora do planeta Terra. A gente não sabe esses fenômenos que estão acontecendo, a procedência, a origem, muito menos dos OVNIs, falando de uma maneira científica, tá? Que é diferente, o ufólogo ele pode especular, ele pode ter achômetro, ele pode falar o que ele quiser, ele pode pegar informação, não tem problema nenhum. Mas o cientista não. O cientista não pode acreditar em algo, ele tem que ter certeza de algo. Ou ele tem ou é ou não é, não tem meio termo. Então, para a ciência, não foi constatado nenhum alienígena, eles desconhecem isso ainda, né? Assim como agora há pouco tempo que estão começando a reconhecer os OVNIs, porque a gente sabe pela ufologia que muitos militares relatam OVNIs, muitas pessoas que também têm vários PhDs relatam OVNIs, tem pessoas militares, governos, tá, mas a gente sabe que só agora, o Pentágono, que foi agora, em abril deste ano, 2020, é que confirmou a existência daquele OVNI que foi capturado pela Marinha Americana. E realmente, né, teve a liberação, né, recentemente desse caso, né, por parte justamente do Pentágono, né, de 3 objetos voadores não identificados que foram filmados. E eu demorei para entender o que eles chamavam de tic-tac. Até que eu lembrei que era uma balinha, né, uma balinha assim, tipo branquinha, né, uma balinha desse tamanho. Aí eu falei, tá, agora entendi o que é o tic-tac. E muita gente não sabe, até agora não sabe. Por que eles chamam de tic-tac? É isso, né? Uma comparação com o tipo do objeto, meio retangular, com as pontinhas arredondadas. Então, o próprio Pentágono admitiu que isso é um negócio grandioso para o pessoal da ufologia. Tá? E a Força Espacial, que o Trump criou em 24 de janeiro agora, 2020, está preocupado com o nosso espaço aéreo, né? Espaço cósmico, aliás, que Força Aérea já existe. Por quê? Né? O Japão, mais do que rapidinho, já correu também e falou, nós também estamos preocupados. Né? Então, em termos da questão de OVNIs, o nosso governo já abriu os arquivos, graças à ufologia também, né? E os governos de muitos lugares do mundo. O próprio Nick Pop fala muito sobre isso, né? Você acha que entrevistou ele? Então, ele era do governo. Isso, entrevistei. Então, coloca muito essa questão, né? Os governos, então a gente tem fotos, a gente tem relatos, a gente tem tudo isso. Então o governo abriu os arquivos de tudo isso, mas eles não falam o que é. Ninguém chegou e falou, olha, isso aqui é alienígena, de tal lugar. Então, enquanto a gente não tiver, ou pelos governos ou pela ciência, essa confirmação,
qualquer cientista que se preze, ele tem que lidar com isso como uma especulação, né? Então, é sempre ser as pessoas que se dizem assim, né, diferente. No meu caso, por exemplo, um cientista pode ser um ufólogo, mas um ufólogo não pode ser um cientista, a não ser que ele tenha uma vida acadêmica, né? Então, é imprudente o cientista falar em base do achômetro, não faz sentido. Então, assim, a gente tem que esperar comprovar. Eu estou vendo indícios aí, e por isso que eu estudo, para comprovar o fenômeno, principalmente da síndrome das abduções alienígenas, que eu dei a primeira palestra, foi no primeiro Fórum Mundial de Ufologia em Brasília, em 99, lá no Parlamento Mundial da LDV, chamando atenção para esse fenômeno. Alerta aos profissionais de saúde sobre a síndrome da abdução alienígena. Porque eu já estava preocupada, e preocupada com os seres humanos. Como as pessoas estavam lidando com isso, caso, de fato, isso fosse uma realidade, né? Então, assim, vamos também hipotetizar que pode ser uma realidade, porque ou é um transtorno da mente, concorda, Rafa? Ou é uma realidade. Sim, pode ser. Né? Pode ser. Porque não tem uma outra possibilidade. Né? Então, o que as pessoas da psicologia estão fazendo lá fora? Estão tentando, de alguma maneira, demonstrar que é um problema de algum tipo de natureza cerebral, neurológico, papapá. Só que assim, né, quando fizeram esses estudos sobre, por exemplo, paralisia do sono, acho que a paralisia do sono foi anterior, né, quando começou acho que em 2000, acho que até antes, fala da paralisia do sono, que as pessoas que se sentiam abduzidas tinham a ver com a paralisia do sono, né? Então, bateu muito nessa tecla. Só que é o seguinte, né? Como eu falei outro dia numa live, o caminhoneiro que está lá na estrada, tipo meio-dia, né? E depois ele vem com o relato que ele foi abduzido, ele não estava dormindo, né? Ou uma pessoa que está num parque junto com outras pessoas em volta e é abduzido e tem as testemunhas. E aí, como que fica? Como foi o caso daquele Cabo Valdez? Todas estavam problemáticas ali, delirando. A gente tem que ver como um fenômeno. Alguma coisa aconteceu ali que perturbou todas aquelas pessoas. Aí tem que fazer o estudo, mas não era paralisia do sono, concorda? Onde mais que eu concordo? 100%. Entende? Então, assim, tem coisas que não se encaixam. A partir do momento que a coisa já não se encaixa naquela teoria, quebra a teoria. Então, não podemos dizer que a síndrome da abdução alienígena é uma paralisia do sono, porque tem pessoas que se dizem abduzidas acordadas durante o dia, andando, caminhando junto com outras pessoas, né? Junto com a mãe, junto com o pai, com a família inteira, como foi o caso do João Caiana, que veio aqui no meu consultório, andou 600 quilômetros num fusquinha apertado com 5 pessoas, apavorados porque, segundo eles, foram abduzidos lá na estrada do sítio. Todos chegaram aqui no estado de choque, andaram 600 quilômetros um dia inteiro. Você acha que eles iam gastar gasolina e iam vir aqui a troco de bobeira, a troco de besteira? Não. Sem ninguém saber? Não. Algo aconteceu com aquela família. Agora, o que aconteceu precisa ser investigado cientificamente. Eu, inclusive, apliquei hipnose regressiva neles, acalmei principalmente a Dona Rosa, as crianças e a amiga deles que veio, que trouxe eles aqui, e chequei os relatos bateram e realmente aconteceu alguma coisa com essa família, né? Eles são pessoas simples, eram pessoas simples. Dona Rosa extremamente traumatizada, mas trabalhei esse caso, investiguei até onde eu pude. Depois, ele mesmo foi para outros profissionais, fazer outras hipnoses dentro da ufologia e tal. Então, é aí que eu questiono, né? Então, vamos lá, paralisia do sono, para mim, já não entra em uma coisa. Falsas memórias, eu não acho que todas as pessoas têm falsas memórias que se dizem abduzidas, porque se a gente pegar e tacar isso num índice, a quantidade de pessoas que se dizem e falar que todas têm falsa memória, eu passo. Aí já dá erro, não pode ser 100%, entendeu? Se tiver 5% aí que não for falsa memória, a gente tem que investigar, igual o OVNI, né? Se dos 100% que aparece lá em cima
3%, 4%, eles não têm como dar uma resposta científica, então é aquele fenômeno lá, está dizendo que é alguma coisa que totalmente desconhecida e precisa ser estudado. Então, esses pacientes me fazem perceber que o fenômeno não é uma paralisia do sono, somente, simplesmente, e também não se trata simplesmente de falsas memórias. Mesmo porque as pessoas, quando vêm o tratamento, e já tive grupos e grupos também de pessoas aqui em tratamento, elas não vêm só com o relato, ou elas não vêm só com as memórias, elas trazem, como os ufólogos falam, né, uma série de evidências, né? Então, marcas no corpo, amostra de terra, onde o OVNI desceu, a irmã que estava junto, que viu também, que é uma testemunha, o pai, que é militar, e viu também, que é testemunha, o tal dos chips, implantes, né? Eu mesmo já recebi alguns implantes de pacientes e já mandei analisar, inclusive no Sirius, que é o maior laboratório da América Latina, que cobra por minuto, cada 15 minutos, 15 mil reais para fazer uma análise. Tá? Nossa, meu Deus! Então, assim, é caríssimo. Mas, e as análises preliminares demonstraram que se trata de coisas desconhecidas. Tá? Então, assim, objetos, né, fotos, filmagens, né, e até convites para ir junto ao local e ver os OVNIs fazendo, vamos dizer, alguns rasantes no céu que eu fui e presenciei, né, a convite, e realmente eu vi. E o que era, eu não sei, mas sei lá, né, como eles sabiam que tinha que estar lá fazendo aquelas coisas. Interessante, né? E também, como eu trabalhei em parceria com um físico PhD também em física, ele, em alguns casos que eu tive que ir no local, ele constatou que não havia fraude. Nós fizemos experimentos, nós levamos aparelhos para medir campo eletromagnético, uma série de coisas, para ver se havia fraude, né? Porque a primeira coisa que a gente quer saber é se é uma coisa que é uma fraude, né? Tem muita pessoa querendo se aparecer. Sempre descartando as hipóteses, né? Até... a gente tem que ir descartar. E aí tinha algumas realmente que a gente falava, não, olha só. Aí tem, mas precisa se estudar cientificamente, é o que eu estou fazendo. Eu tenho conhecimento, eu tenho os instrumentos, eu tenho a motivação, eu só preciso de financiamento para pesquisa. Então, se tiver algum empresário, algum dono de instituto, quiser investir o seu dinheiro em pesquisa sobre OVNIs, por favor, pode entrar em contato que eu darei todos os relatórios, todas as notas fiscais, tudo que é necessário. Por quê, Rafa? Você sabe que pesquisar aqui no Brasil, as pesquisas estão cortadas pelo governo. Tá? Sim. Eu faço um pós-doutorado, mas as pesquisas estão cortadas, eu sou bolsista, então não tenho dinheiro para investir nisso. A gente tem que, no meu caso, tem que investir desde translado, passagens aéreas, meus sujeitos são de várias partes do Brasil, e até internacionais, hotéis, alimentação, às vezes dá até um dinheirinho para a pessoa que é muito pobre, que a gente precisa que ela faça algumas coisas, e ela precisa de recursos, exames de várias naturezas, clínicos, sabe? E pagar assessoria de profissionais de outras áreas, porque a maneira que eu estudo é de uma maneira multidisciplinar, e tá difícil, né? Então, o que eu posso, eu vou pondo do meu bolso. Então, a coisa vai aos passos lentos. Agora, se eu tivesse uma coisa mais robusta, eu posso trazer contribuições para a ciência nessa área muito mais facilmente, né? É isso, né? Tanto que quando foi em 2014, em função dos meus estudos, eu fundei a Exopsicologia, né? Porque eu também estava envolvida com a exopolítica, né? O Michel Sala, que fundou o Instituto de Exopolítica lá nos Estados Unidos, no Havaí, e eu estive no Havaí,
ele me chamou para fazer parte do Departamento de Pesquisa e Educação, porque eu também sou educadora. Né? E, a partir de então, eu fundei a Exopsicologia, preocupada e também percebendo a gama grande que tem isso para estudar dentro da ciência. E na intenção de estudar a mente e comportamento humano, que são atributos da psicologia, em relação específica aos fenômenos OVNIs e abduções alienígenas. E aí eu comecei a fazer pesquisa científica em cima, e uma pesquisa que eu fiz, eu apresentei na Guatemala, em 2014, no 5º Congresso Latino-Americano de Psicologia, com o aval do Conselho Federal de Psicologia, o CRP. Foi muito interessante, vi muitos acadêmicos interessados no tema, apresentei 2 pesquisas quantitativas e publiquei meu livro lá, de Exopsicologia, que é esse aqui. Deixa eu mostrar para você. E depois, porque é tudo dado interessante para a ufologia, por isso que eu estou falando. Né? Esse aqui lá, em 2014. Tem aí na internet, se alguém quiser adquirir. Né? Eu estou fazendo uma revisão agora de conteúdo, porque para atualizar ele, que vai ser lançado agora em dezembro, uma nova atualização. E depois eu voltei para o Brasil e publiquei também mais 2 pesquisas e um livro num congresso de psicologia, também do Conselho Federal de Psicologia, no Paraná, e outro congresso sul-americano de psicologia no Paraná. Também foi muito interessante, muito importante, muita gente interessada, muitos médicos interessados e psicólogos. E, inclusive, eu vou fazer o curso, né, porque eu já tenho um grupo grande querendo. Né, e eu estou sempre deixando para depois, mas eu preciso fazer. Vamos ver o ano que vem se eu me animo. Depois veio a pandemia, né? E depois disso, que acabe logo essa pandemia. Convidada lá pelo nosso colega lá de Barra do Garça, que foi em 2014, que eu apresentei lá também, o Psicologia. Né? Então, eu apresentei em 2 congressos de psicologia, um internacional, um nacional, e um de ufologia, que um ramo da psicologia, né, que é a exopsicologia, preocupada com os fenômenos OVNIs e abduções alienígenas. O que mais? Recebi um convite para levar a exopsicologia para Nagoya, no Japão. Não pude ir por conta de pandemia. Fantástico. Pandemia. Fui convidada e levei a exopsicologia para o Arizona em 2017, né? Phoenix, lugar lindo, maravilhoso, eu não conhecia. Sedona, lindo. E para médicos e psicólogos. Eu levei e apresentei um seminário para eles lá. Então, assim, tem convites, né? Mas tem que esperar agora tudo se acalmar. E eu também trabalho clinicamente com pacientes comuns, eu também dou workshops, eu ensino, eu faço várias coisas. Então, mas, assim, eu tenho paixão por esse assunto, né? Pelos fenômenos anômalos da consciência e pelos OVNIs e o fenômeno da abdução alienígena. Não sei o que são, estou investigando, tenho as minhas ideias sobre isso, que depois aqui na tua entrevista eu vou pôr na sua revista aqui, eu vou estar falando não conclusões, mas assim, o caminho que eu estou seguindo para entender esse fenômeno, o que eu já percebi nesses 30 anos, e então, isso. Legal, e você citou aí a questão da entrevista escrita, né? E a entrevista escrita, para o pessoal aí que está um pouquinho por fora, a gente vai publicar também numa futura edição da revista Alfa. E vamos além, porque o trabalho da Mônica Borini, eu acho que ele precisa ser ainda mais reconhecido, já é reconhecido fora do Brasil, como ela própria citou, né? Mas vamos ampliar ainda mais isso e também tentar fazer essa publicação em outras revistas fora do Brasil para maior conhecimento sobre o trabalho dela, tá? Vou fazer 2 perguntas, mas vou fazer uma por vez para ficar legal aí para a gente trabalhar o tema, tá? Você falou de uma coisa que me deu aqui um estalo aqui, que eu falei assim, não posso deixar de perguntar isso, tá? Que eu vou perguntar depois sobre os
implantes alienígenas, né? Sobre os tais chips, né? Mas antes de eu fazer essa pergunta e pedir sua opinião sobre, gostaria de saber sobre os abduzidos. O que eles relatam para você, basicamente? O que eles relatam para você e como que é o perfil psicológico desses abduzidos? O que você pode dizer sobre o perfil dessas pessoas? Como elas são? Olha, basicamente normais. Não vejo nada de diferente. Estudam, trabalham, tem família, tem profissões diversificadas, tem piloto de avião, tem prefeito de cidade, que já veio aqui, tem técnico de máquina de lavar roupa, tem dona de casa, tem estudante, é japonês, é negro, é branco, sabe, de várias idades, tem crianças de 12 anos. Uma vez fui estudar um caso em Minas Gerais, um menininho de 6 anos. Então, assim, é muito difícil você traçar um perfil, sabe? Fazer isso é um risco grande. Por quê? Porque as pessoas estão aí. Elas não têm transtorno mental, né? É claro que tem uma ou outra que tem delírio, né? Eu sou especializada em avaliação da saúde mental. Meu doutorado é sobre isso. Então, para mim é muito fácil eu fazer uma sessão, 2 sessões com a pessoa, já conseguir perceber, né, o que está acontecendo nesse sentido, né? Se é algum delírio, se a pessoa tem alguma questão de esquizofrenia, se a pessoa está num quadro de estresse agudo. Minha especialidade é em ansiedade, né, em síndrome do pânico. Então, o que eu venho percebendo é que se trata de pessoas comuns. O que acontece é que depois, segundo elas passam por esse fenômeno, é que elas podem, muitas vezes, adquirir algum tipo de distúrbio de ansiedade, porque, segundo elas, as abduções não acontecem uma única vez, são diversas vezes. Isso pode gerar um quadro de estresse muito grande. Então, todos esses sintomas aparecem, né, com essas pessoas. Então, está acontecendo alguma coisa com elas, né? Agora, o que está acontecendo com elas, de fato? É isso que a gente precisa descobrir, a ciência precisa descobrir, né? Porque tem um número de porcentagem da população mundial, e se a gente for verificar, é grande. Já naquela época do primeiro Fórum Mundial de Ufologia em Brasília, os palestristas internacionais já falavam que era a quantidade mais ou menos de 10% da população. Inclusive, eles falaram, olha, se nessa plateia tem 1.000 pessoas, 10% já foram abduzidos, né? Então, isso se falava naquela época. Hoje, o que a gente pode especular? Veja bem, se os alienígenas são tão inteligentes quanto a gente vem especulando aí, você pode ser abduzido e não saber, passar a vida inteira sem saber, né? Porque, segundo o Mário Rangel, o ufólogo Mário Rangel, ele falava, nas pesquisas dele ali, investigações ufológicas, ele chegava à conclusão que eles hipnotizavam a pessoa, os alienígenas, e punham um tipo de dispositivo para lembrar depois de alguns anos, ou não lembrar nunca, ou só se lembrar de uma parcela. Eles têm muita alta tecnologia, né? A gente hoje já sabe fazer uma série de coisas com a mente das pessoas, né? Teve vários projetos russos e também dos Estados Unidos no exército sobre isso. Se a gente for supor que alienígenas são muito mais avançados, eles podem fazer qualquer coisa com a nossa mente. A gente não tem a menor condição de fazer nada, né? Eu tenho uma questão aí também com contatados e abduzidos. Para mim é tudo a mesma coisa, sabe? Porque os contatados falam para os ufólogos que eles não são abduzidos, não quer dizer que eles não sejam, no caso, né? Porque se um alienígena tem alta tecnologia, né, tá mandando uma mensagem para ele fala, eu sou mensageiro de uma mensagem, de um alienígena. Peraí, quer dizer, como? Quem garante que ele não foi abduzido por completo, a nível de corpo físico, emocional, mental, ou só mental? Né? O que é uma abdução, afinal? Né? Para mim é um sequestro. Como é para a Clancy, ela também chama de sequestro. E ninguém gosta de ser sequestrado, né? Na nossa legislação, sequestro é crime. Então, assim, estão sequestrando a gente ou as nossas mentes, né?
Isso é legal? Não é legal. Não é legal. Né? Aí alguém vai falar, mas né, se a gente viveu outras encarnações, você pode ter tido um trato em outra encarnação tal, mas quem garante? Né? Quantos estudos sobre reencarnação foram feitos para determinar realmente que a reencarnação existe? Tem muitos estudos sendo feitos, muitos mesmo. Há uma inclinação a entender que a reencarnação acontece, mas precisa se comprovar mais e mais, porque não é um estudo só científico que comprova, nem 10, nem 20, nem 100, nem 300. É um monte de estudo no mundo inteiro, aí os caras vão chegar e vão falar, olha, gente, legal, reencarnação existe sim, por conta disso. Fizemos experimentos repetitivos no mundo inteiro e conseguimos confirmar que a reencarnação é um fato científico. Ok, ninguém até agora falou isso, né? Então a gente pode supor, porque tem a ver muito também com as crenças da pessoa. Quem não acredita em encarnação de uma religião que não acredita, nunca vai supor que exista. Né? É mais fácil de não supor. Quem já é tendencioso vindo de uma família espírita, já fica mais fácil acreditar. Mas nós não estamos falando de crença, nós estamos falando de fato científico. De fato, ela existe ou não existe. E tem pessoas que falam isso. Então a gente não sabe, não podemos dizer que a abdução foi algum tipo de acordo. Né? Cientificamente a gente não sabe. Né? Mas a gente pode, vamos dizer, raciocinar e falar, poxa, se eles são tão inteligentes, se eles conseguem vir no nosso planeta Terra com as suas naves potentes, devem ter alta tecnologia em termos de psicologia, né? E fazer uma série de coisas. A gente pode aplicar uma hipnose, eles também podem, muito melhor que nós. Concorda? Então, tudo isso a gente tem que raciocinar. Né? Um pensamento claro, né, sobre isso. Né? E outra coisa, aí vem aquele monte de gente que fala, mas como os alienígenas vão chegar no planeta Terra? São distâncias incomensuráveis. Isso, essa ladainha já era da década de 80. Sabe? Hoje a física já prova. Tem os buracos de minhoca, meu filho. Tem as dobras espaciais. Isso, os multiversos. Ele pode te projetar em um lugar. Se você é muito desenvolvido, como um ET muito desenvolvido, pode se projetar em outro lugar e fazer um contato mente a mente com outra pessoa. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar de uma maneira futurista. Como estaremos daqui 200 anos, a nossa tecnologia? E começar a imaginar como os ETs já estão. E olha que eles podem estar lá na frente. Né? Muitas raças nem se importando com o que está acontecendo com a gente. Como pode ter raças bélicas, agressivas, como pode ter raças benéficas, espiritualizadas, né? E isso aí também é uma discussão dentro do campo aí da ufologia, né? Por quê? Porque existem aqueles ícones, né? Que trazem as suas pesquisas para a ufologia, que falam que são benignos, outros falam que são benevolentes e malevolentes. Então, quando você colocou aqui na entrevista sobre o Malanga, que é um matemático, que estuda isso também, mas ele não é psicólogo, matemático, ele fala que eles são malevolentes. O David Jacobs também, que é um professor de história da Universidade da Pensilvânia, história da contemporânea, ele também fala, do ponto de vista dele, os ETs são interesseiros e malevolentes. E já o MEC já achava que não, que eles estão expandindo a nossa consciência, querem ver o desenvolvimento da evolução humana, da raça humana, porque eles têm o pé lá atrás do nosso passado. Já faz um link aí com as teorias dos alienígenas do passado. E o Sprinkle, que inclusive esteve aqui no meu instituto, que fundou o meu instituto, Léo Sprinkle, do Wyoming, psicólogo, um ícone da psicologia dentro desses estudos, escreveu seus artigos em 1960, ele já escrevia sobre OVNIs e abduções, fez pesquisa quantitativa e qualitativa na universidade sobre esse assunto, foi um desbravador naquela época. E eu convidei ele veio aqui no instituto, e fizemos uma palestra com ele em 2002, parece, se não me engano, 2002, 2001, e ele já falava isso também, ele acreditava que tinha a ver com a evolução da consciência humana e que eles são benevolentes. Então, assim,
Cada um com seu posicionamento de acordo de como pesquisa, cada um desses pesquisadores são acadêmicos, todos têm PhD, mas são em áreas diferentes. Então, a história pesquisa de uma maneira, a matemática de outro jeito, né? A psiquiatria de outro jeito. O MEC era médico, né? O Sprinkle era psicólogo, pesquisa do jeito que eu pesquiso, porque eu sou psicólogo também, é a minha área, e tem o que concerne, né? O que compete à minha área, eu não entro na área dos outros, né? Então, que são coisas que vamos descobrindo em áreas diferentes, né? Mas são os fenômenos, todos têm interesse pelo fenômeno. É claro que um Malanga vai conseguir fazer equações matemáticas referente até essa questão alienígena 1000 vezes melhor do que eu. Agora, em termos de psicologia, eu vou fazer 1000 vezes melhor que ele. Pode ser que algumas coisas que ele colocou lá eu vou discutir e questionar, não, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Porque ele não entende, talvez, dessa área. E assim é. O que precisa são esses cientistas se conversarem sobre o assunto. Tem um networking, né, sobre... Eu acho que isso que está faltando. Não acontece mesmo. Porque são muito raros e poucos pesquisadores acadêmicos sobre isso. Né? Porque é um assunto controverso, é um assunto que muitas pessoas têm medo, é um assunto que tem implicações governamentais. Né? O próprio Jacobs passou muitos apuros em relação a isso, perseguições, o MEC passou, muitos ufólogos também passaram os seus perrengues, sendo perseguidos. Então, assim, existe um acobertamento, eu acredito, aí é Mônica, não cientista, é Mônica acreditando. Para mim, existe um acobertamento, sim. A gente vê pela solta dos arquivos aí do governo, né? Então, assim, é coberto porque tem alguma coisa que a gente não pode saber. É simples assim. Exatamente. E cientista, para estudar esse fenômeno na academia, existe todo um preconceito, né? Ainda existe um tabu que foi feito através do Blue Book, do livro azul, que era desqualificar as pessoas que falavam sobre isso, falar que elas eram loucas, distorcidas. Então, ainda existe, não como antes, mas dentro da academia existe preconceito, tipo assim, mas tem tema mais importante para estudar do que isso. Né, que tem a ver com o ser humano, uma coisa mais imediata, né? Então, assim, vai estudar isso, né? Como se isso fosse menos importante do que algum outro tema. Eu acho que, né, cada coisa tem a sua devida importância, né? Não tem isso. Isso é mais importante, isso é mais importante. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma cabeça mais aberta para qualquer tipo de pesquisa. Se você quiser pesquisar o intestino lá, delgado, não sei do quê, tá bom, pesquisa. Vai fazer ciência, pesquisa. Aqui no Brasil é mais complicado. É tudo complicado, mais difícil. Por isso que meu pós-doutorado é lá nos Estados Unidos. Né? Porque eles me deram a bolsa, eles me receberam, eles me chamaram para entrevista, eles aceitaram minha pesquisa. Eu vou fazer lá. Paciência. Né? Aqui é tudo difícil. É difícil você fazer uma pesquisa até com uma coisa importante. Né? Vamos dizer, importante que eu digo assim, da saúde nossa, imediata e tal. Quem dera uma coisa assim que muita gente tem preconceito. Né? Mas, enfim, o tempo vai passando, as coisas vão se abrindo, a mentalidade das pessoas vai melhorando, né? O Pentágono já abriu aí, quem sabe daqui a um tempo a gente tem novidades. Né? Novidades vindo ou da ciência ou do próprio governo, né? Isso é verdade. Vou deixar uma pergunta aqui do Nelson Pescara. Sim. Deixa eu colocar na tela. O Nelson Pescara falou, sou ignorante neste tema. Também não é verdade, né? Nelson Pescara é um grande conhecedor do fenômeno ufológico. Ele falou assim, sou ignorante nesse tema, gostaria que a doutora me desse uma ideia de como se aplica a exopsicologia na ufologia. É simples assim, ela não se aplica na ufologia. Ela se aplica na psicologia. Né? A ufologia, se quiser, pode se beneficiar da exopsicologia, dos estudos e pesquisas da exopsicologia, né? Mas ela está preocupada com... Ela é um ramo da psicologia, entendeu? Que estuda esse fenômeno. É como se a psicologia se apropriasse desse fenômeno. Assim como, antigamente, todo mundo podia ser hipnólogo. De um tempo para cá,
a psicologia pegou a hipnose também para ela, no sentido que ela, como estudiosa da mente, podia aplicar, aliás, principalmente podia aplicar, mais do que ninguém. Então, é o que aconteceu, né? A ufologia pode se beneficiar da exopsicologia se ela quiser, que são estudos científicos sobre a síndrome das abduções alienígenas. Se não quiser, não tem problema. Os estudos que eu estou estudando é para levar para academia, para congressos de psicologia. Se alguém me convidar para levar exopsicologia, eu levarei, com muito prazer, esclarecerei, mas sempre do ponto de vista científico. O que a psicologia está pensando a respeito disso. E para quem não sabe o que é a exopsicologia, o que seria, então, de uma maneira sucinta? A exopsicologia, ela vem depois da exopolítica. O que é exo? Esse termo significa fora, que vem de fora, o que está fora. Exo. Exoesqueleto, tá? Exotérico, que é diferente de esotérico. Esotérico é de dentro, exotérico de fora. Então, é esse termo. Esse termo está sendo usado para mostrar coisas que vêm além do planeta Terra, né? Então, começou-se a exociência a partir de estudos do genoma humano, né? Algumas décadas atrás, exocientistas. Assim, o Ebre, ele cunhou a palavra exopolítica, né? E depois, o Michel Sala fundou o primeiro Instituto de Exopolítica. Ele era um político do governo e preocupado com essa questão de interação alienígena com o governo americano. E ele falou abertamente que ele estava interagindo com o governo americano, os alienígenas, e que ele ficou meio revoltado, saiu do governo e foi fundar o Instituto dele lá no Havaí, né? Preocupado com a questão dessa interação de civilizações alienígenas conosco, na questão política, na questão da diplomacia, e tipo assim, quais são os protocolos se eles quiserem começar a manter contato com a gente, um contato formal, entende? Então, exopolítica é totalmente diferente de ufologia. Tá? Ufologia é uma coisa, ufologia surgiu na década de 50, um movimento de pessoas preocupadas com a queda do OVNI lá de Roswell, ou dos OVNIs que estavam acontecendo, né? E o governo não dando informação, esse público querendo informação, o governo não dando, eles começaram a fazer umas comunidades e começaram a pressionar o governo para ter informações. E também começaram a investigar por conta própria, porque eles começaram a perceber um acobertamento. E já que os cientistas também não estavam preocupando em estudar o fenômeno. Então, ninguém ia fazer nada. Se a ufologia não ficasse batendo nessa tecla até hoje, a gente talvez não estaria tão interessado nesse fenômeno, né? Ou não saberíamos de tantos casos que aconteceram. A ufologia que divulgou muitos casos, não foi a mídia, foram, né, os ufólogos. Então, a ufologia surgiu dessa maneira e ela investiga os casos. Eu acho que 2 carros-chefes da ufologia é a ufologia de campo, eu acho muito importante, né? E a que faz pressão nos governos para abrir os arquivos, como fizeram no governo brasileiro, que a aeronáutica soltou toda a documentação uns anos atrás, né? Uma comissão de ufólogos. Então, essas 2 coisas são importantíssimas. Agora, exopolítica é outra coisa, né? Só que os 2 se preocupam com o mesmo fenômeno, que são os OVNIs, principalmente. Tá? Então, quando ele fundou esse instituto nos Estados Unidos, que quando ele me convidou, que foi em acho que foi 2010, 2009, e eu estou lá, você pode abrir lá, meu nome está o primeiro da lista lá, você pode olhar, olha lá nos representantes de pesquisa e educação. E, a partir disso, teve uma americana que fundou a Exoconsciência nos Estados Unidos, a Rebeca, preocupada com essa questão da nossa interação, da nossa consciência com seres cósmicos, consciência cósmica. Fundou a Exoconsciência. Depois, em 2014, eu fundei a Exopsicologia, que está preocupada
com estudos e pesquisas referente à mente e comportamento humano na interação com supostos alienígenas, OVNIs alienígenas. E depois teve o meu amigo Flori Tasca, que fundou o Exodireito, tá? Nós tivemos uma conversa bacana no Diálogos com o Universo, que foi um evento que teve lá do Rafael Cury, ufólogo, pioneiro, um dos pioneiros da ufologia no Brasil, de eventos. Ele que idealizou aquele primeiro Fórum Mundial de Ufologia, lá em Brasília, em 99. Dessa conversa, nós trocamos uma figurinha, eu incentivei ele deu uma orientação para ele e ele fundou o Exodireito, né? Agora, inclusive, ele me convidou para ser também conselheiro da revista Patovni, que é a revista de Pato Branco. Olha que maravilha! Me convidou, já tinha me convidado antes de você. E também para o evento que ele vai fazer, Cosmovni, que vai ser agora em dezembro, acho que dia 5 de dezembro, Cosmovni. Acho que 2 ou 3 dias de palestra, vou dar uma palestra também sobre um possível cenário, né, de um contato alienígena. O que aconteceria, como seria do ponto de vista da psicologia. Eu acho que essa discussão é espetacular, é super importante. E também muito o nosso importante. colega, Entra a política dentro disso. O colega Wendel, ufólogo, está fazendo um projeto de um livro também sobre essa questão também, o impacto do primeiro contato. Ele está organizando um livro onde tem vários autores, a maioria é ufólogos, e me convidou para escrever um capítulo sobre isso também. Vai sair agora no começo de 2020. É uma iniciativa interessante, também preocupado com essa questão do primeiro contato, o que aconteceria, como que a sensacional. Como que Então, e aí, depois do Flori, que fundou o Exodireito, a gente sabe que, alguns anos atrás, foi fundado na Alemanha a Exosociologia, por 2 sociólogos, tá? Preocupados com essa questão, além do planeta Terra também, né? Estudos dessa comunidade cósmica. Então, é assim que está. A gente já tem uns exos por aí, né? Eu, de alguma maneira, estou também encaixada na exopolítica. Por outro lado, também não posso deixar as minhas raízes de ufóloga. Eu fui muitos anos, eu estudei o caso do Capão Redondo, do menino, eu estudei o caso da Beth, eu estudei vários casos em Peruíbe, eu estudei muitos casos e levei para alguns ufólogos, levei muitos casos com Max Berentzovsky também. Porque eu vejo assim, muita gente se diz ufólogo, mas a própria pessoa se intitula ufólogo, mas de contribuição para a ufologia não contribui com nada. Só se diz ufólogo. Eu sou ufólogo. Não é porque eu me interesso pelo assunto, eu sou ufólogo. Não. O ufólogo tem que fazer alguma coisa em função da ufologia. Né? Criaram até uma palavra para isso, né? Ufófilo, que é quem se interessa por ufologia, mas não quer dizer ou vai que fazer pesquisa de campo, ou faz pesquisa, ou entra numa comissão para pressionar governo, faz alguma coisa, né? Ou vai atrás de entrevistar casos, como o colega que me entrevistou, né, ali lá da... Como chama aquele lugar que tem... Agora não me vem, mas vou me lembrar o nome dele. Eu conheci ele há pouco tempo. Então, assim, tem muita gente que... O Marcos, a Aurélio Leal, que estuda aí... o Marcão! Depois que aqueles ufólogos abandonaram o caso lá atrás, né? Ele pegou, estuda agora, tal, né? Vai para campo. E é importante reabrir esses casos, né? Você vê produção muito desse pessoal, né? Isso. E aí traz informações, investigações, e a gente pode ficar para o que está acontecendo. Então, isso contribui muito para a ciência, porque, pelo menos para mim, eu não posso negar meu berço, que foi na ufologia, e, inclusive, eu fundei um grupo de ufologia no final da década de 80, chamada GEUFO. Tínhamos 25 pessoas, todos profissionais, desde biólogo, astrofísico, e a gente fazia pesquisa e compartilhava as pesquisas, pesquisa assim, investigação, né? Porque nós éramos
não éramos acadêmicos na época, nós éramos graduados. Então, e ufólogos. Então, a gente trocava as pesquisas entre a gente às vezes publicava. Eu publiquei um artigo na revista UFO, na revista 88, sobre a minha preocupação com a síndrome da missão alienígena. Naquela época, eu criei a primeira clínica para tratamento de pessoas que se diziam abduzidas. Está lá na revista, né? Na revista UFO. Estresse pós-traumático, no caso de pessoas que se dizem abduzidas. Então, faz um tempão, né? Eu estou vindo com isso aí e cada vez eu vou descobrindo mais coisas e me interessando, e estou percebendo que as informações estão chegando, né? Não sei se vai ser na nossa geração, viu, Rafa? Que a gente vai desvelar esse mistério dos abduzidos. Tomara. Não sei. Tomara. Seja, né? Porque esse fenômeno já está aí, ó, desde aquelas pinturas antigas rupestres, desde das pinturas medievais. Milhares de anos já. Consiga saber, né? Mas, eu não sei, né? Tem muita coisa ainda para se estudar sobre isso, se investigar, principalmente porque a ciência muitas áreas da ciência não se apropriou desse fenômeno. É como se tivesse assim, um preconceito, sabe? Ou um medo muito grande, ou tipo, né, um alerta, não se meta nessa área, sabe? Que tem que estudar de uma maneira nua e crua, né, de uma maneira focada, como se estuda qualquer fenômeno na ciência, entendeu? É o meu ponto de vista, é o que eu faço. Fazer uma pergunta aqui, e até emendar com a pergunta do Marco Grey, sobre os implantes alienígenas. O que você tem a dizer sobre esses implantes? E ele lança aqui, ó, qual foi o resultado dos chips que você analisou no laboratório que você citou? Acho que é Sirius, né, o nome do laboratório que você falou, é isso? Sim. Isso. Qual foi a análise que teve? O que você acha que seriam esses chips? Qual o intuito deles? Para que serve? Pré-análises. Porque logo depois, esse meu parceiro de pesquisa, ele saiu do laboratório. Ele foi dar aula numa outra universidade. Mas foram feitas preliminares constatando que o corte, por exemplo, de um específico, eu vou falar, o corte era muito preciso e muito microscópico, era impossível fazer uma delineação naquele retângulo, não existe ferramenta que conseguiria, né? Tinha algumas inscrições que não dava nem para ler o que era, isso visto no microscópico eletrônico, né? E a cor metalizada era cor dourada, tipo ouro, tinha substâncias como cálcio, porque saiu da boca, da garganta, sei lá, que lugar do paciente, mas tinha, então comprovou a história que tinha saído da boca, né, porque pelo menos tinha cálcio incrustado. E nós paramos por aí e outras informações eu não posso estar dando assim, sem ler o relatório detalhadamente e expondo a público assim. São dados científicos, né, que para poder vir a público tem que ser colocado em artigos científicos, não posso ficar falando assim. Agora, esses implantes, eu não sei o que são, né? Eu não vi ninguém retirar um implante na minha presença. Sempre foram trazidos para mim, da história da pessoa, a pessoa contando uma história de como aquilo surgiu, de quem veio, como veio, né? Então, eu não sei. Sei que tem em vários lugares, tem no braço, tem na cabeça, tem na garganta. Uma vez eu tive uma pessoa que tinha um implante enorme na garganta. Segundo ele, era um implante, né? Não sei se é também, né? Porque tanta gente fala tanta coisa e a gente não deve confiar só nas falas, né? A gente tem que ter evidências científicas, que é diferente da evidência na jurisprudência, né? Provas são diferentes das provas. Prova para o direito é uma coisa, prova para a ciência é outra. Depende da ciência, você tem que fazer uma análise de dados e tem que bater tudo certinho. Então é isso. Acho que a pergunta que ele fez foi sobre isso, né? Isso. Vou fazer uma outra pergunta agora.
O David Jacobs e também o Buddy Hawkins, principalmente o David Jacobs, tá? Eles levantam que as abduções seria também um fenômeno hereditário, ou seja, passado de mãe para filho, ou de pai para filho, enfim, seria um fenômeno hereditário. Você acredita que realmente ele seria um fenômeno hereditário mesmo? Ou você acha que poderia significar alguma psicopatologia ainda desconhecida? Então, eu vou cair naquilo que eu te falei, né? Cientista não acredita. Cientista sabe. Ou sabe ou não sabe. Tá? E também não acha. O que eu vejo do pensamento do Jacobs e também do Buddy Hopkins é que eles, dentro do que eles pesquisaram, eles acham sim, eles pensam sim que é uma hereditariedade, como se passasse, por exemplo, se uma pessoa, segundo eles, foi abduzida, o filho seria, o neto seria, o tataraneto poderia ser, 4 gerações. Isso eu já ouvi falar de muitas pessoas que pesquisam em outras áreas, não na minha, né? Inclusive, o Dr. Leo Sprinkle, esse psicólogo do Wyoming, ele falava mais do que isso. Ele escreveu um livro falando que as abduções também se perpetuavam por diversas reencarnações. Esse é o livro que ele escreveu. Segundo ele pesquisou reencarnação na Universidade do Wyoming e o fenômeno da abdução, e ele colocava isso. Ele coloca isso. Que não só tem essa questão hereditária, como tem genética, como tem também reencarnação. É como se eles pegassem uma linhagem e acompanhassem, né, de alguma maneira. Agora, o Buddy Hopkins, você falou do Buddy Hopkins, o Buddy Hopkins foi famoso, principalmente dentro da ufologia, porque foi ele que começou a juntar as pessoas, né, e compilar as histórias, principalmente de mulheres que se diziam abduzidas. Então, foi ele que apresentou o grupo dele, dessas mulheres, para o Dr. John Mack. Foi o Buddy Hopkins. Foi aí que o Mack começou a investigar lá o grupo do Buddy Hopkins e começou a eleger umas pessoas para estudar e começou a achar que ali realmente estava acontecendo alguma coisa. Sim, ele que inseriu mesmo. Né? Ele cita, acho que até no primeiro livro também, né, essa história o que é o nome do livro? Vida Secreta, né? Secret Life, que é um livro muito bom, né? É do David Jacobs. David Jacobs, isso. Eu estou falando do Mack. O Mack, que escreveu o livro Abduções, né? Ele se baseou em pacientes que eram do Buddy Hopkins. Muitos pacientes que eram do Buddy Hopkins. Pacientes não, né? Pessoas. Mas o David Jacobs também, não foi? Ou estou enganado? Não, Jacobs não. Jacobs começou a investigação independentemente. Quando ele começou a investigar isso, a gente tinha amizade. Eu tive com ele lá num congresso de ufologia em Curitiba, no final da década de 90. Foi quando ele estava começando lá a estudar, e ele me trocava e-mails comigo, que ele estava passando uma barra danada na universidade, do preconceito, mas que ele ia em frente com esse tema, e foi mesmo, ele foi indo, começou a escrever os livros, e foi uma investigação particular mesmo, dele próprio, do mérito dele mesmo. As pessoas iam se chegando a ele foi aplicando a hipnose e fazendo lá, né, do jeito dele. Professor de história, mas como ufólogo, ele tinha como fazer isso. Bacana. Agora, fugindo um pouquinho do tema das abduções, o que você acha sobre o momento atual da ufologia no modo geral, tá? Você acha que hoje existe um certo discurso messiânico dentro da comunidade ufológica? E o que ainda falta para a ufologia crescer e melhorar enquanto área de estudo, Mônica? Então, quando fazem muitas perguntas ao mesmo tempo,
Às vezes eu me perco. Aí eu não respondo todas. Então vamos lá. Fala a primeira. A primeira aí. A do discurso messiânico dentro da ufologia, você acha que existe? Se você está falando, se você se refere a discurso messiânico como algo sobrenatural, né, de devoção, como salvação, né? Messianismo é salvação. É por aí mesmo. Então, a ufologia seria a salvação, pelo amor de Deus. Eu acho absurdo dos absurdos. Tá? Vocês que estão ativos como ufólogos têm que se preocupar com isso. Por quê? A ufologia não pode se transformar numa religião. É como jogar tudo na lata do lixo que foi feito até aqui, nessas décadas com a ufologia. Sabe? A ufologia não pode se transformar numa religião, porque se ela se transformar numa religião, ela vai ser cheia de dogmas, ela vai perder o senso de grounding, né? De enraizamento, e aí vai entrar numa coisa mística, vamos dizer, negativa, no sentido que pode levar até ao fanatismo. E a gente sabe o quanto isso é perigoso para a humanidade. A gente tem sofrido no mundo inteiro sobre fanatismo religioso, né? O que as pessoas acreditam, transformar a ufologia em simples crenças, né? Até falsas crenças. Eu não sei quais as intenções dessas pessoas que querem transformar a ufologia em religião. E digo isso porque eu já recebi algumas postagens de ufólogos falando que vão fundar igrejas ufológicas. Já vi isso também, é um absurdo. Peraí. É um absurdo. Isso aí é o fim da picada, né? Me perdoem, acho que quem estiver no túmulo lá, o General Shoa, todo mundo, pelo amor de Deus, deve estar se remoendo, porque não faz o menor sentido, né? É querer ser oportunista, se aproveitar demais de qualquer coisa assim. Não tem nada a ver, tem que fugir disso, né? E também de querer, o cara tá... Outra coisa que eu acho que é muito importante, e os ufólogos sérios têm que ficar atentos, com essas questões, dessas mensagens de contatados. Tem milhares de pessoas se dizem contatadas, cada um trazendo uma mensagem diferente, tá? Falando de existências de galáxias e de seres diferentes. A gente tem que ter um critério, tem que ter muito critério. Tá? Isso pode ser um animismo, pode ser uma série de coisas. Né? Não é porque a pessoa está falando que é. Tem que checar, tem que investigar. Às vezes a pessoa está com a maior boa vontade. Às vezes a pessoa ela mesma está se equivocando. Tem que ver, porque senão as pessoas vão começar a acreditar em coisas que muitas vezes depois lá na frente vê que não é. Como esses ufólogos que ficam falando de data limite, que o mundo vai acabar, que os ETs vão descer amanhã, e depois chega no dia não acontece nada, e o cara some, entendeu? Eu lembro de um sujeito que ele falava que o mundo ia acabar em 2012, escrevia até um livro, colocou até uma proposta que ia dar $10.000 para quem falasse que não era, e depois não acontecia, o cara sumiu. Cadê os $10.000? Não, ele vendeu muito o livro dele. Né? Então, isso tem que tomar cuidado. Pessoas que se dizem contatadas com essas mensagens, porque pode, de repente, a pessoa começar a formar uma seita, entendeu? Uma seita, em função daquelas mensagens, todo mundo seguindo, começa a ficar cego, depois acontece que nem o Jim Jones lá. Sabe? Lembra do Jim Jones? Que mandou todo mundo para um lugar e depois fez todo mundo se suicidar? Sim. Os caras estavam com a cabeça feita, tão hipnotizados. Tem técnicas de fazer sua mente ficar totalmente prostrada. Né? E essas pessoas que sabem manipular isso, e tem muita gente nos meios religiosos, infelizmente, não estou falando mal da religião. A religião em si era uma coisa boa. São as pessoas, os homens que manipulam as religiões e as seitas, que é o problema. Tá? Que não tem caráter. Então tem que tomar cuidado. Então, ótima resposta. Contra a qualquer messianismo dentro da ufologia. Se eu tiver o direito de, dentro da ufologia, falar alguma coisa nesse sentido.
Ótima resposta, assina embaixo. Assina embaixo, porque eu concordo plenamente com tudo que você disse. E sobre a ufologia, o que você acha que ainda falta para a ufologia crescer e melhorar enquanto área de estudo? O que está faltando, Mônica? Eu não sou... Posso dizer que eu tive tão ligada à ufologia nos últimos anos, eu não tive. Estou fazendo outras coisas. Mas, assim, dentro do que eu vivi, né, do pouco que eu participo, assim, depois que eu me afastei, que eu sei, que eu estou sabendo, a ufologia teve os tempos áureos, né, que em meados da década de 80, começo da década de 90, né, vamos dizer, os ufólogos raiz, né, podemos dizer assim. Então, assim, que tinha que desbravar uma série de coisas, como eu falei para você, né, e começaram a se organizar enquanto, né, pessoas interessadas nesse tema. A pergunta era o que eu acho da ufologia? O que ainda falta para a ufologia? O que ainda falta para a gente melhorar enquanto área de estudo? Falta oxigenar, né? A ufologia, né? Gente nova no pedaço, como você, está entrando. Eu vi que nessa última década algumas revistas surgiram diferentes, que eu acho que dá um leque de opção para as pessoas obterem informações, né? Eu vou falar o que eu acho que poderia acontecer e que não deve acontecer. Eu já também peguei casos escritos por ufólogos que num lugar está relatado de um jeito o mesmo caso e no outro está relatado de forma diferente. Então, isso gera uma insegurança, porque aí, qual que é a verdade dos fatos históricos? Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que tem que eliminar. As pessoas têm que ter um consenso, tem que se conversar mais, os ufólogos entre si, não em panelinhas, ficar em panelinhas. Na minha época tinha muito panelinha, né? De redutos, né? Trocar mais. Eu dei uma entrevista, eu meu celular, acho que o nome dele é o Luiz, aquele da Serra da Beleza, que mora lá agora, sabe quem é? Não sei sim. Sim, ai meu Deus do céu, sei sim quem que é. Conheceu ele. Eu dei uma entrevista de eu falei, eu acho que a ufologia, por exemplo, o código de ética. Eu lembro naquela época o Arismares Baraldi. Arismares Baraldi Dias. Eu conheci ele, a gente frequentava ele na minha casa, eu a casa dele. O Arismares fez o código de ética do ufólogo, e daí? Isso foi atualizado? Tem que atualizar nos dias de hoje. Quem é que vai atualizar? Quais são os ufólogos? Tem que atualizar. Não sei como que está isso na época que ele fez. Então, foi uma produção, né? Isso precisa atualizar. A entrevista que você deu foi para o Sérgio Neto, né? Sérgio Neto. De 2 horas, que ele também perguntou. O que não estava, que eu achava que não estava bom, falei um monte lá. E Sérgio Neto está aqui, ó. Eu até pus em itens. Deixa eu ver para você, porque assim fica mais fácil. Porque essa pergunta é uma pergunta de opinião pessoal, né? Sim. Eu quero te... então. Sim. O código de ética, eu acho que tinha que ser aprimorado, por exemplo. Os ufólogos têm que ter mais responsabilidade de divulgar os casos para não ter essa contradição, né? Porque a gente que estuda isso, a gente tenta buscar os casos. E quem é que informa os casos? Geralmente são os ufólogos. Falei das panelas, isso aí tem que acabar, que tá, é ridículo esse negócio da ufologia. Clube de bolinha também é ridículo, né? Eu fui uma das pessoas que foi discriminada na ufologia por eu ser mulher, tá? Porque no começo era tudo homem. Eu praticamente fui muito discriminada, então acho isso uma coisa muito chata, sabe? Muito machista, sabe? E eu tinha que dar como contribuição como ufóloga na época, né? Outra coisa, eu acho assim que tem muita gente também, ufólogos,
que não, às vezes não são nem expressivos, mas querem ficar muito em evidência. Então, começa a fazer umas coisas mirabolantes. Ufologia não é isso. Né? Ufologia, os dois carros-chefes da ufologia, é pesquisa de campo e pressionar os governos. Eu acho, outra coisa, acho que a ufologia tem que delimitar o campo a qual ela pertence. O que é pertinente à ufologia e o que não é. Porque para as pessoas não é claro. Né? Então, assim, o que pertence, o que é ser um ufólogo? O que pertence ao campo da ufologia e o que não pertence? Então, parece que tudo virou ufologia, tudo também é de extraterrestre, tudo é de ET, né? Eu acho que até a própria mídia especializada também tem. Quais são o que compete à ufologia no sentido de que quais os temas que ela abarca e até onde ela pode ir com isso, o que ela faz com isso, né? Quem é ufólogo, quem não é, como eu falei, tem gente que se acha ufólogo só porque gosta do tema e fica assistindo alienígenas do passado. Não é assim. Para você ser alguém... E eu ia citar justamente o The History Channel também, né? Criando esse imaginário de uma ufologia que, me desculpa, não existe. Daquilo dali não é ufologia. Para você ser alguma coisa em alguma coisa, você pertencer a alguma coisa, você tem que fazer uma contribuição. Qual a tua contribuição na ufologia? Por exemplo, eu pertenço à psicologia. Qual a minha contribuição à psicologia? Eu estou dando. Né? E mesmo que eu fosse não sou só psicóloga, eu estaria dando porque eu estou trabalhando clinicamente. Agora, o que o ufólogo faz? Né? Ele contribui para a ufologia como? O Rafa, olha, ele fundou uma revista. Opa! Isso que precisa. Quem é quem dentro desse negócio? Entendeu? Acho que é importante, não para mim, que eu sei quem é o quê, mas para os outros de fora, para essa nova geração que vem aí. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né? É isso. Eu não posso, eu tenho uma estima pela ufologia, porque eu vim dessa época, né, onde a gente só podia ouvir esse assunto dentro dela. Né? Na academia não existia absolutamente nada. E hoje mesmo ainda não existe poucas coisas, pouca gente estudando. E mesmo no mundo, escassos estudos. Então, como que a gente pode avançar? Entende? É difícil. E outra coisa também, não é só por isso, né? O tema de difícil estudo também, né? O OVNI não chega aí na hora que você quer, né? E ele muitas vezes ele é material, imaterial, ele desaparece, ele não aparece, né? Ele é imprevisível e silencioso. Né? E alienígena, quem é que já chegou e falou, olha o alienígena, está aqui. Essa é uma prova da existência de alienígena. Tentaram provar com as múmias de Nazca, mas também aquilo não foi muito para frente. Né? Tentam provar com os chips, tentam provar com as fotos de OVNIs, mas até provar que aquele OVNI que está naquela foto alienígena é um caminho muito extenso, muito grande. Então é difícil. É difícil, né? Mas a ciência é assim, é por isso que a gente avança. Aí não adianta falar mal da ciência, porque, por exemplo, se eu tenho esse pires aqui feito de vidro, é graças à ciência, né? E o reloginho também aqui, ó, graças à ciência. O teu foninho aí, essa tecnologia toda que nós estamos estudando, né? Então a gente tem que... Absolutamente tudo. Só que para isso chegar nesse ponto, né, não é fácil. Principalmente estudos que têm a ver com a mente humana. A minha área é uma área muito complexa. E a ciência é a melhor metodologia que a gente tem para conseguir ter um entendimento e buscar resposta de qualquer coisa, né? Sim. Sei que também não é a única, mas é a melhor que nós temos. Enquanto ufólogo, nós temos que investigar. Nós temos que querer saber o que está acontecendo. Nós temos que ouvir os casos das pessoas. Porque se os cientistas não estão ouvindo, os ufólogos precisam ouvir, as pessoas precisam ouvir. O que está acontecendo? Algo está acontecendo, né? Vamos aguardar. O Maurício, ele fez um... O Maurício, ele fez um comentário aqui, ó. Arismares foi um grande amigo meu. Eu acho que te vi por lá
na casa dele, Mônica, muitos anos atrás. Com certeza, pode ser, porque eu não saía de lá, né? O Ademar Eugênio de Mello também, eu estava sempre na casa dele, que era de Santo André, e falecido já, né, o Ademar. E o Arismar, eu acho que também, né? Eles já eram de idade naquela época, eu era jovem. Sim, falecido. É. Que bom, Maurício. Que bom que você está aí na live. Fico contente, saudação. E, Mônica, na sua opinião, assim, ao menos num sentido especulativo, estamos preparados para um contato com seres extraterrestres? Assim, independente do contato ser amistoso ou não, poderíamos ter um grande impacto no nível social e psicológico, ao ponto de ocasionar um colapso na nossa cultura e na nossa sociedade? Bom, duas perguntas. Primeiro, eu vou falar o que eu acho. A minha opinião, se nós estamos preparados, não. Não estamos preparados para fazer um contato formal com alienígenas, partindo de nós. Não estamos. Por quê? Porque nós ainda somos muito bélicos, porque nós não resolvemos nossos problemas sociais, porque nós brigamos o tempo todo, país com país, comunidade com comunidade, grupos com grupos, dentro da família. A gente não tem uma cultura de paz. Nós precisamos ter uma cultura de paz. Nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver mais a nossa consciência, nós precisamos adquirir mais conhecimentos. Segundo o Jenner Silva, outro dia eu estava ouvindo ele, você gosta dele, ele mesmo falou que ele também não acredita. Só quando a gente adquirir conhecimento e quando a gente estiver preparado em termos principalmente de tecnologia, né? Como Mikio Kaku fala, Mikio Kaku está no lugar do Sagan lá, do Carl Sagan agora, né? O Kardashev, ele pegou 4 tipos de civilização: civilização tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que podem existir no universo. E nós estamos na civilização tipo 0, entendeu? Em todos os sentidos, a gente não conseguiu nem explorar os próprios recursos do nosso próprio planeta, do mar, dos terremotos, dos vulcões, energia solar, né? Essas civilizações já passam disso. A civilização tipo 1, ela já explora toda a energia do seu astro, da sua estrela, como o Sol, por exemplo. Depois, tipo 2, explora a energia do sistema todo, planetário, né? No caso, sistema solar. Tipo 3, explora toda a energia da galáxia. E tipo 4, explora toda a energia do universo. Então, tem esses tipo 4. Segundo o Kardashev e o Kaku, tem 4 tipos de civilizações. É possível ter no universo. Nós somos a tipo 0. Nós não estamos preparados. Pode acontecer. Se acontecer, vai ser um Deus nos acuda, né? Vai ser igual a Covid-19 baixou aqui para a gente. A gente com medo, ninguém tem. Aí você pergunta, qual é o cenário? O cenário é desastroso, né? Porque muita gente não acredita nisso, primeiro, né? Muita gente vai acabar toda a crença que ela tem, ela vai ter um choque total. Você falou da Covid, tem gente que não acredita na Covid. Não acredita na Covid. Vai perder chão, sabe, perder chão. Principalmente porque os nossos governos não estão preparando a população para isso. Deveriam estar preparando a população. Porque isso é uma hipótese passível. A equação de Drake mostra isso. A equação de Drake, que fala da possibilidade de existir centenas, milhares de civilizações no planeta, por aí afora, né? E não estou entendendo por que os governos não estão preparando a população. A gente tem na mídia, né, algum tipo de preparação, a gente tem através de jornais, revistas, mas não tem na área da educação, ninguém prepara ninguém para nada. Esse é o grande problema. É isso, por exemplo, um item que a exopolítica está preocupada. Ações governamentais para preparar a população, a nível de educação, a nível de saúde. Eu estou das duas, porque eu sou preocupada com a saúde e com a educação. Eu trabalho com os dois.
e a gente, né, o governo não está fazendo nenhuma política de preparação da sociedade. Não precisava ser explicitamente, entendeu? Mas começar, por exemplo, a falar sobre esse assunto, né, nas escolas, nas academias, sei lá, porque a possibilidade de existir é muito grande. É claro que pode ser que a gente demore centenas de anos para encontrar uma civilização, por conta que quando ela tem o nascimento, o apogeu e o declínio dela em outra região, outra galáxia, e pode ser que quando a nossa tiver acontecido, ali já acabou. E ao contrário, então há um desencontro, tá? Porque são tempo e espaço longínquos, né? Como alguns dizem que já houve vida em Marte, alguns ufólogos, pode ser que houve e já acabou, ou não, entrar para dentro da Terra, né? E que a gente não tem, que chegue lá e não encontre nada, ou na Lua. Mas por quê? Porque tem essa questão também do espaço-tempo, né? Não estamos olhando para as estrelas no cosmos e elas não estão lá, porque já foram. A gente pensa que está vendo lá, ela agora, mas já morreu há centenas de anos. Já não está mais lá. Então, tem todas essas questões que a gente tem que pensar. E talvez os governos estão mais preocupados com outras coisas mais emergentes, né? Talvez se vai vir um meteoro para a Terra e destruir tudo, né? Ou não, se um vulcão nos Estados Unidos pode explodir, outras questões, terremotos gigantes, estão preocupados com questões nucleares também. Nucleares, guerras, terrorismo. Então deve ter uma lista de prioridades. E essa não está lá em cima, com certeza. Educar a população para esse fenômeno, ou preparar a população. Então, assim, isso pode acontecer de supetão, né? Porque também não nos prepararam para uma pandemia, concorda? Nunca nos prepararam. Sim, nunca. E se você falou uma coisa legal, cara, sobre essa questão de a gente não saber quando que vai ser esse contato. E justamente por a gente não saber quando que isso vai acontecer, eu acho que a gente já precisa, desde então, ter uma ação de preparação da humanidade. Porque a gente vai preparando as gerações, né? As gerações que vão surgindo, e quando isso acontecer, se é que vai acontecer, isso daí já vai ter sido ventilado há anos e anos, quem sabe há centenas de anos dentro da nossa sociedade. Então, não vai ser algo, né, novo. Muito pelo contrário. Sim. Já vai ser algo que a gente vai ter uma ideia, pelo menos, né? Uma introdução. Uma hipótese que eles possam existir, porque é muito terrível, né? Achar que só existimos nós no universo gigantesco. E a equação de Drake já mostra isso. E tem estudos mais avançados de outros pesquisadores mais atuais que atualizaram essa equação de Drake e falam que ela está muito lá embaixo, que a possibilidade de ter mais exoplanetas habitáveis é muito, mas muito grande. Isso está surgindo todo dia. Todo dia surge... Quer dizer isso, todos os dias, toda semana tem informações novas sobre exoplanetas. Toda semana. Agora, sem falar de casos de OVNIs, pegando ali o do Pentágono, né, que viu o tal do tic-tac. Poxa, eles não sabem o que é aquilo, tá? Aí a gente vai falar, alienígena pode ser qualquer coisa. Alienígena pode ser do futuro, do passado, dentro da Terra, de outra dimensão, tá? Aquele tic-tac ali, ó, eles já perceberam que não pode ser uma tecnologia humana, porque é muito avançada. Então não pode ser da Rússia, ou do Japão, ou da China, tá? O que está ali ultrapassa esses meandros, tá? Então, da onde é? Entendeu? Então aí já abre essa premissa. Puxa, será que é de fora? Será que é de dentro? Será que temos uma civilização avançada no nosso próprio planeta de milênios atrás e a gente desconhece? Eu não sei. Ainda não falaram o que é esse OVNI, né? Mas olha quantas possibilidades. Agora, o que a gente tem que ver é que é alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, né? Então, preparar as pessoas seria uma forma das pessoas passarem menos sofrimento, né? Menos susto, né? Mas, como eu disse, possivelmente não é prioridade. Muito pelo contrário, a impressão que dá, desde o livro azul que foi feito, é a tentativa de apagar esse assunto da cabeça das pessoas, da mente das pessoas, né? Tipo, não mexe com isso, não pense em OVNI, porque isso não existe, não tem nada a ver. Então, quando
quando força demais essa barra, aí que a gente tem que desconfiar, né? Você não acha, Rafa? Tenho certeza. Quanto mais querem nos esconder, é porque realmente existe algo de extrema relevância, de extrema importância. Foi por isso que eu entrei também um pouco meio que na ufologia, né? Eu acabei entrando na ufologia quando eu comprei uma revista UFO, eu nem sabia o que era a revista UFO, não sabia o que era ufologia, nada, não sabia nada. Eu acabei comprando a revista UFO pela capa e eu achava que era uma revista que estava falando de astronomia, algo do tipo. Aí, quando eu cheguei na minha casa, eu li tudo, né? Tem algumas coisas que eu achei interessantes, outras eu não acreditei, né? Porque eu sou um pouco cético, assim, com determinadas coisas. Só que uma coisa que me chamou muita atenção foi uma matéria falando sobre a abertura dos documentos militares por parte do governo britânico. Aí eu já falei assim, se o governo britânico pesquisa esse assunto e tem milhares e milhares de páginas sobre isso e por durante anos manteve isso escondido, em segredo, então com certeza alguma coisa tem atrás disso. Aí foi aí que eu comecei a me interessar. Isso com 13, 14 anos de idade. Uns 10 minutinhos, só que depois eu tenho um compromisso. Pode ser? A gente tem Pode, com certeza. Você estava falando disso, né? Puxa, agora perdi. Tinha uma coisa que eu queria colocar em cima disso que você falou. Quando você te despertou, né, essa vontade de estudar o fenômeno. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento à informação e contra-informação o tempo todo, é o que parece dentro disso. Né? Então a gente tem que estar checando as informações, a gente não deve se enveredar e ficar acreditando em tudo que é falado. Tem que se checar, né? Bom senso diz isso. Agora, para mim, independente do que seja o fenômeno das abduções alienígenas, o importante é eu chegar às conclusões e saber o que está acontecendo com as pessoas, porque eu estou preocupada com os meus pacientes, estou preocupada que as pessoas tenham saúde mental, eu estou preocupada que as pessoas tenham qualidade de vida. Né? Então, não é só me enveredar nesse campo porque eu sou uma curiosa e uma aficionada, não. É um tema que aconteceu na minha vida, mas a minha preocupação maior é como ajudar essas pessoas, como tratar essas pessoas, como formar outros profissionais para ajudar essas pessoas que sofrem, né? Que têm insônia, que têm distúrbios, que ficam com medo, né? Que não são compreendidas muitas vezes pela família, pela comunidade. Então a gente tem que entender o que está acontecendo com elas. E uma hora de tanto investigar acaba chegando a alguns indícios, né? Algumas percepções coerentes. Quer deixar um último recado, Mônica? Eu quero dar um abraço em você. Gostei muito. Obrigado. Adorei as suas perguntas, muito pertinentes, principalmente as que estão no papel, né, que são similares, né, mas que você me dá uma possibilidade maior para poder ampliar elas e escrever. Estamos junto aí de conselheira, o que você precisa de mim, vou estar fazendo com muita vontade, estamos juntos. Agradeço a todos os ouvintes, né? Se quiserem me enviar perguntas, vou deixar o meu site, é www.monicaborini.com.br. O meu e-mail é oriones10@bol.com.br e o meu Instagram é psicóloga_Mônica Borini. E podem fazer pergunta, podem entrar em inbox, eu respondo dentro da minha competência, da minha expertise, tá? Seja lá o que vocês queiram, para ajudá-los, tá bom? Eu agradeço a todos, agradeço você, Rafael. Quem sabe possamos nos ver numa próxima oportunidade, um tema mais específico, né, dentro dessa área. Eu só tenho a agradecer, realmente, muito obrigado mesmo. Acho que o assunto foi tratado de uma maneira, um nível altíssimo, né, de outro patamar, e isso é devido justamente ao seu conhecimento, à sua pesquisa, ao seu trabalho. Realmente eu só tenho a agradecer imensamente mesmo, por você ter aceito o convite, por estar aqui, por ser também da revista Alfa. Acabei colocando aqui também o seu contato, o seu site, www.monicaborini.com.
E eu atendo mesmo pacientes comuns, profiro palestra, workshops, qualquer coisa, entre em contato. Se for do meu agrado, se for uma coisa bacana para as pessoas, que eu possa contribuir, estarei lá. Obrigado. Só como último informativo, Sim. Deixa eu só mostrar aqui uma divulgação aqui da revista Alfa. Deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar grandão, ficar legal. Lembrar aqui o pessoal, a revista Alfa... Eu quero mostrar um livro também, pode ser? Quer mostrar? Pode sim. Se eu só mostrar aqui rapidinho, da revista Alfa, essas são as nossas antigas edições, essas são as nossas redes sociais, nosso canal, que você está aqui, o Fenômeno Alien, a nossa página no Facebook é Revista Alfa Ufologia, nosso Instagram é @Revista Alfa Ufologia, assim como também é o nosso Twitter. Essa é a nossa última edição, a edição está disponível para você ler em Android, em iOS e Windows Phone. A nossa edição ela é gratuita, em formato digital. Essa edição teve o artigo principal Verdadeiro Arquivo X, escrito pelo ufólogo Klaus Van, que é sueco. Fiz uma entrevista com o Nick Pope, com o Poisson Hill, teve o artigo do Jan Aldrich, do Nelson Piscara, e também teve do Dário Alberto Fernandes. E as minhas redes sociais, Rafael Silva Pereira, e meu Instagram, que é Rafa_Alfa93, e meu e-mail é rafaeldasilva.pereiragomes.gmail.com.br. São os nossos parceiros: Shadows of Your Mind, a Fenômeno Magazine, o Movimento Mundial da Ufologia, o Sebo Chama de uma Vela. Esse é o nosso site, www.revistaalfa.ufologia.com.br. Deixa eu deixar aqui, vou mostrar o livro da Mônica. É um livro de uma paciente minha que se diz abduzida desde a infância. Ela está comigo há muitos anos e eu propus para ela escrever um livro, fui ajudando ela a escrever o livro e eu editei o livro. Então, assim, para quem quer estudar ufologia, para quem quer entender sobre o fenômeno das abduções, é um livro que tem 4 volumes. Esse é o volume 1, tá? Então, esse livro não está... ainda não tive vamos dizer assim, uma editora, né? Mas em breve estará aí já na Amazon, em todas as livrarias. É muito interessante. Verdades que só eu sei, é isso? Verdades que só eu sei, volume 1, Diário de uma Contatada por UFOs. Que legal! Ela conta desde quando ela era bebê. Muito legal, tá? Se alguém quiser, entre em contato comigo e peça, porque aí eu vou ter que enviar pelo correio. É muito show de bola. Ela já está no 3º livro escrevendo, depois só vai ter mais o 4º, ele já está terminando o 3º. Esse aqui é um de psicoterapia, né, que é a minha prática clínica, que eu gosto muito de psicoterapia corporal, que é o Core Energético, psicoterapia energética corporal. Eu trabalho com as pessoas comuns, né, e tenho vários outros livros também sobre ansiedade, mas é mais na área psicologia, né? Esse aqui, Exopsicologia Síndrome da Abdução Alienígena, ele está com outro formato agora e é voltado para os psicólogos, mas para as pessoas em comum, é de fácil leitura, tá? É sobre o assunto, ok? É isso, agradeço, viu, Rafa? Um grande beijo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, seja quem está no chat ao vivo, e quem vai assistir depois também, muito obrigado. E muito obrigado novamente, Mônica, e até a próxima. Obrigado mesmo, infinitos aí, e abraços universais para você. Abraços cósmicos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.